Olá você que está com a gente, nós estamos começando aqui mais um episódio da nossa série de diálogos. Hoje é dia 30 de junho, 5 da tarde, aqui na Vila Madalena e direto da Vila Madalena em São Paulo. O nosso convidado de hoje está aqui comigo já, ele chegou aqui dizendo que está um maior trânsito em São Paulo, tá? Mas o cara viaja pra caramba, então a gente sabe que ele está acostumado com essa história. É o Mark que está aqui comigo, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, Maurício. Prazer enorme ter você aqui. Nossa, o prazer é meu, uma honra. Já acompanhei diversos episódios aqui, até com amigos meus pessoais, então estou muito à vontade, estou me sentindo em casa. Estamos em casa, meu velho, estamos em casa, viu? Queria começar essa história do começo, né? Resgatando um pouco da tua origem, das tuas influências, antes de chegar onde você está hoje. Começar com a bagunça. Então. Começar com onde é que a gente bagunçou essa história aí, Marco? Conta para nós, quem é o Marco? De onde você vem? Na verdade, o meu apelido no ensino fundamental era globalização, né? Então já começa daí a bagunça, porque meu nome é Mark Schien Kirst, né? E o Kirst é alemão, como dá para perceber pelos meus olhos azuis. Né? Você é super alemão. Minha mãe é gaúcha, nascida em Porto Alegre, mas criada no Rio de Janeiro. E o meu pai é chinês mesmo, assim, tipo 100% chinês, nascido em Xangai, mas quando tinha uns 2 anos de idade veio para o Brasil com a família, fugindo da Revolução Cultural e tal, e aí eles vieram para São Paulo. Então meu pai se criou aqui no Brasil, então chinês naturalizado. E aí eles se conheceram na década de 80 e meu pai era publicitário. Então, publicitário e ilustrador, e acabou tendo uma oportunidade de emprego na Espanha. Então acabou que os dois foram juntos morar em Madrid. E em 1992 eu nasci como primeira geração espanhola da família e com pai chinês brasileiro, mãe brasileira de alemães. Que mistura, cara. Pois é. É lógico que não podia dar um cara comum, né? Certo, não podia. Pois é, aí eu nasci lá em Madrid, foram 5 anos em Madrid, em que eu tive realmente uma infância muito privilegiada, né? Porque naquela época meu pai era um grande publicitário e trabalhava com campanhas muito grandes, numa agência muito grande, com grandes responsabilidades. E aí o nosso ambiente em casa era muito abundante, né? Então, não só financeiramente, como com amor também, assim. Minha mãe ficou só cuidando de mim, dedicando 110% da vida dela para criar o melhor filho que ela pudesse, né? Sempre com algo que eu acho importante dizer, que era um senso de propósito de mãe muito forte, assim, de uma grande missão de vida dela mesmo, fazer com que eu pudesse ser tudo que eu poderia chegar a ser, que ela sentia que desde que eu estava na barriga dela eu poderia ter o potencial de alcançar. Então ela sempre me deu muito amor, muito incentivo, muito realmente impulso, assim, né? Eu tenho muito a agradecer a ela e ao meu pai por poder ter dado a estabilidade e a segurança em casa para isso acontecer, né? Então eu falo disso porque eu tinha tudo, assim, né? Então eu aprendi a ser muito feliz desde criança. E aí, com 5 anos de idade, meu irmão nasceu, o Adam. E aí, o ambiente, assim, o familiar começou a mudar um pouco por conta das finanças. Meu pai teve algumas crises de trabalho e tudo mais. E aí, a renda que ele tinha, que era muito grande, começou a ser reduzida. E aí, a gente, pegou o carrão que tinha na época e vendeu para poder pagar a conta. E aí, começou a ter uma instabilidade em casa que não tinha antes. E aí foi muito doido isso pra mim, porque chegou lá nos meus 10, 11 anos de idade, a gente tinha se mudado para uma cidadezinha do lado de Barcelona, e naquela época meu pai estava como freela, e aí estava super difícil a situação, e aí um contexto totalmente diferente, que o relacionamento deles se desgastou muito por conta desse novo contexto, e aí eles começaram a discutir, começaram a se distanciar, os meus pais. E aí uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer comigo, que era os pais se separarem, acabou acontecendo, né? Então, minha mãe... Lá na Espanha. Lá perto de Barcelona. E aí, quando eu tinha 12 anos, minha mãe decidiu voltar para o Brasil, né? E me trouxe junto com meu irmão. E aí a gente foi para São José dos Campos, que é onde não era nenhuma metrópole igual Rio de Janeiro ou São Paulo, mas também tinha tudo que precisa, né? Numa cidade.
E aí isso é bem importante dizer porque tem duas coisas da minha infância que eu acho que me formam muito, assim, pelo que eu faço hoje e pela maneira como eu penso hoje. A primeira é que essa mudança de situação na infância, de, poxa, primeiro eu ter meus pais muito próximos, depois ver eles se distanciando, depois eu perder muito contato com meu pai ao me mudar, né, cruzar um Seu oceano. pai ficou na Espanha. Ele ficou lá. Isso criou muita ambição, de uma forma que não só pelo incentivo que minha mãe me dava, falando que eu poderia me tornar quem eu quisesse, mas também gerou ambição na época muito voltada ao dinheiro. Porque eu falei assim, poxa, quando a gente tinha dinheiro estava tudo bem, e aí começou a faltar dinheiro e tudo começou a desmoronar, e aí eu falei, poxa, eu como criança entendi aquilo como eu vou querer ter muito dinheiro na vida para que eu não precise passar por esse tipo de crise na minha família. Né? Então, eu me lembro assim, de aos 14, 15 anos, ter objetivos assim, puramente materialistas, de falar assim, até os 30 anos eu quero ter 10 milhões de dólares como patrimônio, e eu quero gerar dinheiro, e aí se juntou isso com a ambição incentivada da minha mãe de poder chegar onde eu quisesse, e eu não sabia se eu queria ser bombeiro, astronauta, advogado, eu não sabia que profissão eu queria ser, eu só queria saber que eu queria ter dinheiro. E, então esse é um ponto muito chave dessa parte da minha vida, e a outra parte é a diferença de contextos culturais e sociais de Espanha e Brasil, porque eu não tive nunca nenhuma conexão emocional muito forte com a Espanha, porque meu ambiente assim, de casa era muito brasileiro, o meu jeito de ser criado foi muito brasileiro, a comida em casa era feijão com arroz. E de 2 em 2, 3 em 3 anos a gente vinha para o Brasil visitar a família, né? Porque lá a gente não tinha ninguém, de primo, tio e tal. Só a minha avó, que depois foi numa época. Então eu pude, como criança, perceber, poxa, vim para o Brasil e falar assim, caraca, olha a quantidade de coisa aqui que tem e que não tem lá na Europa, e olha a quantidade de coisa aqui que falta, que tem lá. E aí isso foi muito legal porque já me ajudou desde criança a desenvolver um ponto de vista abrangente, assim, de não me fechar em uma coisa e falar isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Né? E que é uma coisa das polaridades que a gente acaba caindo muito naturalmente. Claro. E então, ao poder vivenciar essas duas realidades que são muito diferentes, né, muito distantes, isso fez com que eu pudesse me afastar dessa polarização e pudesse valorizar muita coisa do Brasil que muita gente nascida e criada aqui às vezes nem percebe que é importante. Nem vê. Né? Então, isso me fez ainda mais brasileiro. Assim. Eu não me considero espanhol, eu não me considero chinês, eu me considero 130% brasileiro, assim, porque eu sou muito patriota pelo que eu vejo de riqueza aqui no Brasil, e acho que hoje minha história e o que eu tenho feito tem muito a ver com isso, com o meu otimismo e a minha esperança no que o Brasil ainda vai se tornar. Né? Então, esse foi o começo. Daí você volta ao Brasil, começa com essa ambição de vou ganhar dinheiro, numa fase escolar ainda, né? Isso, de muita crise. Assim, meu ensino médio foi muito difícil. Por quê, Marco? Meu ensino médio foi difícil porque eu sempre fui extrovertido, no sentido de realmente não ter vergonha de fazer amizade, de apresentar trabalho na sala. Eu sempre tive uma facilidade de conversar, eu sempre gostei de conversar. Eu, como criança, quando eu tinha 5, 6 anos, as crianças estavam lá brincando, jogando videogame, e eu estava indo lá para a mesa dos adultos ver papo, né? Ouvir e falar. Então eu sempre tive essa facilidade, só que no ensino médio eu diria que eu não consegui encontrar a minha praia, assim. Eu não consegui me encaixar muito bem nos grupos. Então eu transitava bastante entre diversos, assim, entre o cara pop e o cara nerd e o cara do metal e até do gay, e todos os grupos lá, e eu conseguia socializar, tinha muitos amigos, mas não tinha o meu núcleo. O núcleo íntimo. Né? Eu não conseguia identidade, né? Eu não conseguia encontrar identidade. E aí meu terceiro ano foi bastante difícil, assim. Eu acho que existiu muita fuga com videogame, com outras, assim, escapatórias, né? Que eu pudesse me identificar em outro lugar. E aí, terceiro ano eu fiquei muito em dúvida. Mas você era bom aluno? Eu sempre fui bom aluno, mas no terceiro ano eu comecei a desandar. Assim, eu comecei a perder o propósito um pouco do porquê
por que colocar tanto empenho em tirar nota? Isso é uma coisa que eu não conseguia entender muito bem e que até o primeiro, segundo ano, meu boletim era 8,5 a 9,5 de média e no terceiro foi para 7, 6,5, 7. Você começou a administrar a escola, na verdade. Pois é, começou a mudar bastante o cenário. E aí eu tinha bastante dúvida, porque eu queria fazer direito para argumentar sobre minhas ideias, ou psicologia para entender melhor o comportamento humano e como a gente funciona e tudo mais, ou relações internacionais, porque eu queria viajar e de preferência usando o terno Gucci de primeira classe e fechando grandes negócios de jatinho, né? Para alcançar suas metas, né? Exatamente. E aí eu fiquei muito em dúvida, porque direito... Eu falei, direito. E aí todo mundo que me conhecia começou a bater no direito e falar assim, o direito no Brasil não dá, porque o sistema já é assim, porque é assado, porque juiz isso, porque advogado aquilo e tal. Já me desanimou pra caramba. Não tinha apoio nenhum. Psicologia é uma coisa que eu gostava muito mesmo, assim, e até hoje é uma das minhas maiores paixões. Se eu fosse voltar pra faculdade, eu faria psicologia. Mas as pessoas falam, não, você vai ficar em consultório, você vai ficar naquele negócio, você vai acabar ficando louco, você precisa de pessoas, você precisa sair na rua, você vai ficar enclausurado. E eu acho que isso é essencial no que eu faço hoje, né? No ensino médio, a gente tem um grande problema cultural mesmo, que a gente já assume verdades e paradigmas e conceitos que foram nos emprestando e a gente foi esquecendo de devolver para as pessoas, né? Então vão nos emprestando e a gente só vai acumulando esses conceitos de que advogado é o que mais forma, está saturado, de que medicina é isso, porque aquilo e tal. E aí tudo é uma caixinha, né? E aí tudo é uma caixinha em que se eu me interesso, eu não posso me interessar pelo que eu tenho a ver com aquilo, mas eu tenho que me interessar em como me encaixar nessa caixinha, né? Encaixar, né? Então, nesse encaixar, cabe muita crise do adolescente e cabe muita crise do jovem. E essa crise vai se alongando até os 22, 25, 28 anos e depois vai se aprofundando aos 30, 40 por não entender onde que se encaixou, né? Claro. Então, eu acho que isso é muito chave, né? Entender que o jovem, né, falando de fases de vida, ele está explorando, ele está abrindo, ele não está... Ele está em divergência, ele está explorando o mundo e o que nesse mundo tem a ver comigo, né? Para depois conseguir focar e beleza, agora eu escolhi, isso aqui faz mais sentido, eu começo a realmente just do it. Né? Só vai fazer e faz acontecer. E aí a gente tem um sistema educacional hoje no ensino médio que o cara tá no começo da divergência, no começo das perguntas de quem ele é no mundo e o que o mundo significa e o que significa dinheiro, o que significa trabalho, o que significa relacionamento, e ninguém sabe direito. E aí, quando começa, a sociedade fala assim, não, escolhe. Né? Muito cedo vem uma pressão enorme para o cara decidir o que ele vai ser na vida, né? Exatamente. Com 17 anos de idade. Assim, que é cedíssimo, né? Então eu passei por isso, né? Todas as crises que a gente tem direito. E aí eu decidi ficar em casa. Né? Eu passei em relações internacionais na Rural do Rio de Janeiro, mas decidi ficar em casa, queria tentar de novo, amadurecer. E aí, no ano seguinte, fiz cursinho. E aí, essas ironias e sincronicidades do universo, assim, né? Que às vezes a gente não entende. Passei o ano inteiro querendo relações internacionais. E 2 dias antes de fechar a inscrição de vaga, eu mudei para administração. Porque a namorada que eu tinha na época morava mais perto daquele campus, porque um amigo da família disse que a administração ia ser abrangente e depois eu ia poder escolher. E aí, na época, decidi, e aí que eu fui para a UFSCar. Você foi para São Carlos? Não foi para São Carlos, né? Fui a Federal de São Carlos, só que no campus de Sorocaba. Né? Fui fazer administração lá. E aí, poxa, aí que a aventura começa. Né? Acho que foi incrível, assim, quando eu entrei na faculdade. E uma coisa que é importante dizer é que a minha mãe, quando eu era criança, ela sempre me falava assim, olha, a sua obrigação de educação é fazer o ensino médio. Essa é a sua obrigação. Assim, o que a gente quer de volta aqui em casa é você se formando no ensino médio. Depois do ensino médio, você escolhe o que você vai fazer. E isso muito também influenciado pela ideologia europeia, que na Europa a faculdade não é o único caminho, né? Tem o técnico, tem o viajar, tem o gap year, tem essas coisas que aqui no Brasil são pouco comuns, né? Então aqui no Brasil é assim, ou você faz faculdade ou você não é ninguém.
né? Isso gera uma pressão absurda no jovem. Na verdade, a pressão começa bem cedo, né? Bem antes do cara chegar na faculdade, porque hoje o cara pode prestar vestibular meio que treineiro, Sim, né? Já começa toda essa pressão. Já começa na escolha de em que escola que ele vai fazer o ensino médio. Porque uma escola tem mais aprovação, a outra não e tal. Então, assim, o buraco é bem baixo, mas é importante dizer que minha mãe falava assim, você vai fazer ensino médio, depois disso você vai fazer o que você quiser. Isso até quando eu tinha uns 11 anos. Quando a gente veio para o Brasil, ela começou, acho que, esquecer disso que ela falava. Entrou no clima. Entrou no clima, né? Inevitavelmente. Mas aquilo, de certa forma, fazia parte da minha formação. Então, eu lembro de, no cursinho, estar discutindo com umas amigas e falar que eu queria fazer faculdade pela experiência de vida e não pelo diploma. Elas, não, mas como assim, tal, experiência de vida? Eu falei, não, eu acho que a faculdade é uma vivência incrível que a gente pode ter, mas não necessariamente vai ser pro diploma. E aí é muito doido, porque eu entrei na faculdade já com essa visão e entrei com tudo. Assim, desde o primeiro dia da matrícula, que tinha trote, eu me joguei. Assim, isso é uma coisa que faz muito parte do meu jeito de ser. Eu não gosto muito de ficar em cima do muro. Eu posso demorar muito para tomar uma decisão, mas quando eu tomo ela, eu vou com o pé, a cabeça... Você mergulha totalmente. Mergulho completamente. Então eu cheguei no trote já naquela loucura, bicho e tal. Ganhei apelido de, assim, o bicho mais burro de todos, porque era o que eu mais zoava, o que mais bebia e tudo mais. E aí eu passei aqueles primeiros 2-3 meses de faculdade só tentando entender o que aquele ambiente significava, né? Então foi muito legal porque eu fiz muita amizade, assim, eu me envolvi nas festas principalmente, né, com amigo de todos os cursos, assim, de economia, de administração, de turismo, de engenharia de produção, e isso foi muito legal para eu entender aquela diversidade muito forte que tem no ambiente universitário. E aí quando deu 2-3 meses, minha mãe me trouxe uma charada, daquelas que assim só mãe traz, assim, que recebeu naqueles PowerPoints, sabe, que mãe fica fazendo corrente e tudo mais. E aí eu achei bem interessante. E ela me disse assim, que entre eu e você e todo o resto da humanidade, que todos nós aqui na Terra, atenção, aqui na Terra, temos em comum, mas ao mesmo tempo é uma das únicas coisas que nos diferencia, né? E aí eu fiquei naquela, né? Sonhos, ambição, ideologia, livre-arbítrio. E ela, não. E aí eu comecei a apelar, né? 2 olhos. Aí ela, nem todo mundo, filho. É verdade. Aquela resposta que só mãe dá, né? E aí ela falou assim, 24 horas. E eu falei, caraca, 24 horas. E aí isso desenvolveu uma série de neuras naquela época. Eu falei assim, o que eu tô fazendo com as minhas 24 horas, sabe? Poxa, eu tô indo em festa, tô fazendo amizade, legal, mas e aí? E aquelas perguntas que eu me fazia quando era criança, de como que eu vou crescer e ser feliz? Porque eu sempre me fiz essa pergunta, como que eu vou fazer para crescer e ser feliz? E só depois que veio o dinheiro, mas lá no começo era, como que eu vou fazer para crescer e ser feliz? No meio de tanto adulto que tá me parecendo infeliz, que passa a mão na minha cabeça enquanto eu tô brincando e fala, aproveita enquanto você pode porque você vai piorar, sabe? E aí eu falei, poxa, como que eu vou fazer para ser feliz? E o que eu tô fazendo agora aqui na faculdade, nas minhas 24 horas, para me preparar para minha felicidade? E eu percebi que eu tava fazendo um monte de coisa sem propósito, né? Assim, bebendo sem propósito, amizades também sem propósito, um dia a dia sem propósito, dormindo sem propósito. Eu falei, poxa, que vazio, né, o que eu estou fazendo. E aí eu acho que esse foi um dos grandes privilégios que eu tive, que foi perceber o vazio muito cedo. Né? Eu acho que esse vazio ele está presente em todos nós. Das atividades mundanas, né? Que são as atividades aquelas que não são plenas, né? Que a gente não se sente conectado, a gente não se sente presente, eu diria. Acho que a palavra presença é muito importante. E aí a gente tem um monte de pessoas e uma população que na maioria das vezes vive de uma forma ausente, né? E se torna ausente na própria vida. E aí eu acho que isso foi muito legal, eu consegui ter uma angústia muito, muito forte, né? Mês passado eu estava numa conversa
com um cara incrível, não sei se você já conheceu, o Eduardo Marinho. E eu tava conversando com ele e ele falou assim, poxa, mas eu olho para você, a palavra que eu vejo é angústia. Aí o primeiro que eu tive foi um choque, assim, né? Tipo, poxa, a impressão que eu causei para ele foi a angústia. Eu falei, angústia? Ele falou, você é muito angustiado. E aí eu falei, pô, que bom. Sim, que legal. Eu acho que hoje a força que eu tenho para procurar o novo e para me desafiar e para estar em movimento e buscando a minha presença vem muito dessa angústia muito profunda. No mundo onde tem muita gente anestesiadésima, né? Tá todo mundo meio sem sentir muita coisa. Exatamente. Então, quando a gente desliga, né, a anestesia e sente, aí você olha em volta assim e fala assim, caraca, nada disso faz sentido, assim. E você fala assim, parece que você se despertou da Matrix e você cai pelado, melado, sem entender onde que é o seu lugar naquilo, e você fala assim, e aí? O que é o mundo e quem sou eu nesse mundo e o que é a vida, né? E que são perguntas que quando a gente é criança a gente faz. Claro. Para onde que a gente vai? De onde eu venho? Perguntas totalmente profundas e humanas que a gente vai crescendo porque nos mandam crescer. Quando você começa, com certa idade, a fazer essas perguntas, o pessoal o que responde? Cresce. Para com isso, cresce. Não, vai filosofar. Vai lá vender coco na praia. E acaba, de novo, polarizando entre o cara que é comum e aceitado e o cara que, se é filósofo demais, é hippie. Né? Então, eu acho que essa angústia, eu agradeço muito a ela, né? De falar assim, caraca, que é isso, né? E aí, isso foi em 2011. E aí que começou a aventura. Eu falei assim, eu vou ter que encontrar quem sou eu. Isso foi na universidade? Na universidade. Você estava lá fazendo administração em São Carlos, em Sorocaba, na UFSCar. Isso. E aí eu falei, não. Veio essa... Fui embora e falei, agora eu preciso me encontrar. E aí eu diria que eu fui atrás de qualquer oportunidade que eu tivesse de me encontrar. Era muito mais um encontro de mim mesmo do que encontrar onde que ia ser o melhor estágio, onde que ia ser a melhor oportunidade, o melhor currículo. Assim, eu posso contar em uma mão quantas vezes eu montei currículo. E foi talvez por obrigação de um professor que pediu ou de alguma organização muito específica, assim. E eu acho que isso tem muito... Isso, quando eu falo com jovens, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente tem uma pergunta, não adianta só a gente se questionar e se fazer a pergunta num plano racional. Mas é muito importante que quando a gente entende que é aquela pergunta que a gente precisa responder, porque em todos os momentos da vida vai ter alguma pergunta para a gente responder, eu acho que a gente tem que assumir ela, assim, vestir a pergunta e sair 24 horas por dia vivendo a pergunta. Que é muito diferente de neurose, não é ficar maluco com a pergunta, mas é realmente enxergar ela em todas as experiências que você está tendo. Porque você começa a aplicar ela em contextos diferentes. Né? E aí eu comecei a me envolver com tudo que eu pudesse. E aí tinha um cartaz lá, inscrições abertas, liderança universitária, me inscrevia. Inscrições abertas, comissão de formatura, me inscrevia. Inscrições abertas, trabalho voluntário, me inscrevia. E aí o meu segundo semestre de 2011, a partir de agosto, aí eu assim, fui do cara mais das festas e tal, para quase que workaholic, assim. Eu comecei a beirar, abraçar tudo, dormir umas 4 horas por noite para conseguir dar conta e ainda deixar um monte de prato cair. E aí, já no meu primeiro ano de faculdade, por conta disso, eu comecei a entender o prejuízo que a gente pode causar por querer abraçar coisa demais. Né? Você quer estar em 8 projetos e aí você está segurando os pratos e percebe que não tem como você dar conta de tanta responsabilidade, né? E aí, ao mesmo tempo que foi muito importante aprender isso, também foi muito importante para um aprendizado muito acelerado, porque foi muita experiência vivencial. Em pouco tempo. Né? E aí a sala de aula começou a perder prioridade. Eu comecei... E eu não falo isso nem com vergonha nem com orgulho. Eu acho que é a circunstância daquele momento em que a sala de aula simplesmente não estava me interessando. Então, muitas vezes por encontrar um conteúdo muito ultrapassado,
em que, poxa, a gente estava estudando lá algumas matérias, alguns fundamentos muito importantes, com uma base que toda pessoa precisa mesmo, mas muita coisa que era assim, aplicada ao mercado dos anos 80, talvez às vezes 60. Eles falam assim, como que isso se adapta, como que isso se contextualiza ao mundo de hoje? E aí você começa a perceber um gap da sala de aula com a empresa. Isso porque já tem um gap entre a empresa e a vanguarda do conhecimento, né? Então você pega 2 gaps assim gigantes e fala assim, poxa, eu vou ficar focando meu dia inteiro nisso, né? E aí eu comecei a matar a aula, assim, aí eu começava em prova sei lá, dar algum tipo de atalho para conseguir um mínimo de nota para conseguir me manter na faculdade. E realmente não tenho orgulho nem vergonha. Eu acho que foi uma questão de priorizar o que precisava mais do meu tempo e onde que eu podia aprender mais. E aí que pegou. Onde que eu posso aprender mais? E aí a sala de aula deixou de ser a resposta. Né? E aí eu comecei a entrar na empresa Júnior, né, que é um movimento incrível que no Brasil tem uma força absurda para desenvolver jovens, que são empresas de consultoria de cada curso que se formam por conta dos próprios universitários fazendo trabalho voluntário. Então, é uma experiência de aplicação prática do conteúdo no mercado, prestando consultoria para ONGs e pequenas empresas, só que como voluntário, né? E já numa estrutura de empresa e tudo mais, com presidente, diretoria, gerência e tal, fazendo processo seletivo e tendo que fazer uma empresa acontecer, né? Só com um grupo de 20, 30 moleques de 20 anos, né? Que é incrível. E aí eu, no segundo ano de faculdade, em 2012, assumi a presidência da empresa Júnior. Estava fazendo parte também da IESEC, que é uma organização absurda. Hoje é a maior organização gerida por jovens, reconhecida pela ONU, que é incrível, assim, tem mais de 80, 90 mil membros ao redor do mundo inteiro. E o propósito da IESEC é promover a paz mundial via desenvolvimento de líderes jovens e intercâmbio cultural entre os países. Que lindo. Assim, caraca. Simples e incrível, né? Simples, né? E que é o sonho de qualquer criança. Claro. E aí a IESEC trouxe aquela criança que estava adormecida, assim, aquela criança de querer mudar o mundo e de quando eu vinha para o Brasil e saía na rua com a minha mãe e aí vinha uma criança da mesma idade que eu, quando eu tinha 8, 9 anos, e vinha uma criança da mesma idade me pedir dinheiro, com cheiro forte e tal, e minha mãe às vezes com medo. E eu falava assim, caraca, naquela época eu tinha muita vontade de entender por que aquilo existia e como que eu poderia mudar aquilo. E aí na adolescência fui assistindo Teoria da Conspiração, fui assistindo Zeitgeist, fui assistindo Corporation e eu comecei a perder a esperança, né? E isso eu acho que é um processo muito, muito importante de apontar, assim, o perder a esperança da mudança, né? Porque quando a gente perde a esperança da mudança, a gente se volta para nós. Eu falo assim, se eu não vou conseguir mudar nada, então eu vou cuidar do que é meu, vou me garantir, vou ganhar meus 10 milhões de dólares e comprar meu carro do ano, né? E eu acho que a IESEC faz isso com muita gente e fez comigo. Porque eu entrei numa organização com um propósito super lindo, né? Quase que um arco-íris, e eu não era o único. Tinha mais 20 pessoas, 30 pessoas em Sorocaba querendo aquilo, e ainda me falavam que tinha mais 70, 80, 90 mil ao redor do mundo falando a mesma coisa. Eu falei, caraca, então se é um sonho que não é só meu, é um sonho compartilhado, se tem mais jovens no Brasil e no mundo querendo isso, caraca, talvez seja possível. Dá pra mudar, né? Dá pra mudar. Dá pra evoluir. E aí meus objetivos começaram a mudar. Aí assim, dinheiro começou a perder total prioridade, já não fazia nada por conta do dinheiro, era muito mais pelo aprendizado que eu podia ter e pela contribuição que eu podia ter naquele lugar. E aí propósito foi uma palavra que se tornou muito presente na minha vida, assim. E que por muito tempo eu me questionei o que seria propósito. E não necessariamente qual que é o meu propósito como uma frase pronta de visão, missão e valores de uma empresa. Não? Eu acho que propósito não é uma frase pronta que a gente chega. Eu acho que propósito é um buscar encontrando, sabe? Porque a gente está na constante busca e formação como ser humano para entender o nosso propósito melhor. E todos os dias, se a gente abrir os olhos, a gente vai estar encontrando coisas que fazem parte desse propósito. E aí eu comecei a entender que a diferença entre propósito e objetivo
é que o objetivo de vida, ele é pessoal. O objetivo de vida, ele é uma meta. O objetivo de vida é uma coisa concreta. O objetivo de vida é uma cifra, é um local, é uma empresa. E que o propósito é muito mais abstrato. E que o propósito, um professor meu, André, ele um dia me disse, propósito transcende a sua pessoa. E eu falei assim, caraca, transcende a sua pessoa. E de primeira impressão eu não consegui entender. Eu falei, como assim transcende? Caraca, o objetivo de vida não transcende a sua pessoa, mas propósito transcende a sua pessoa. Então, poxa, se transcende a minha pessoa, então o propósito é algo que tá quase que overflowing, né? Não cabe em mim. Então ganha um caráter de serviço. Você está a serviço do propósito. Exatamente. Eu estou a serviço da vida, né? Do amor e não do medo. E eu acho que tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com se afastar e diminuir a importância e a atenção e o foco que a gente dá para o medo na nossa vida e começar a focar no amor. E como que eu posso me amar melhor, como que eu posso amar os outros melhor. E pelo amor a gente serve, né? Então, eu comecei a entender isso melhor. E isso na faculdade ainda com essa intensidade de atividades fora de sala de aula, né? Que você com certeza. Tudo com vivências. E isso te levou para onde? Isso me levou para algumas coisas bem doidas. Foi no meu segundo ano de administração, eu estava com tudo isso, já começando a focar um pouco mais, começando a aprender a dizer não para algumas coisas. E aí, em abril, maio de 2012, eu assisti uma palestra de um professor de Cambridge, de empreendedorismo, que ele foi para a Unicamp falar de empreendedorismo e ele perguntou assim, empreendedores nascem empreendedores ou empreendedores vão se fazendo empreendedores ao longo da vida, né? Aquela pergunta clássica do líder. E aí eu, como 99% da plateia, falei, empreendedores se fazem empreendedores, né? A gente consegue se desenvolver. E aí ele virou assim, you're all wrong. Vocês todos estão errados. Empreendedores, entrepreneurs are murdered. Ele falou assim, empreendedores são assassinados ao longo da vida. E aí eu levei aquele choque primeiro, né? Como assim? Tá tirando, meu. O que ele quer dizer com isso? E aí ele botou a frase do Picasso, né? Toda criança nasce artista, o difícil é ela se manter assim ao longo da vida. Eu falei, caraca, meu. Tipo, pensa no... Você se viu ali, né? Eu me vi ali. Caraca, olha para uma criança antes de entrar na escola. Existe coisa mais empreendedora que uma criança? Poxa, ela fala o que ela quer falar sem vergonha. Ela faz o que ela quer fazer do jeito que ela quer fazer sem medo de julgamento. Ela quer uma coisa, ela é fiel ao que ela quer. Né? E ela vive muito com o coração. A única coisa que falta na criança é a consciência desenvolvida, a consciência aprofundada. Mas, em essência, existe muita de essência empreendedora numa criança. Eu falei, caraca, e a gente está com uma sociedade que está abafando, inibindo, oprimindo o empreendedorismo que a gente tem por natureza, né? E a liberdade que a gente tem por natureza, e a inovação e o senso de criar realidades que a gente tem. Uma criança cria uma realidade. Você está numa sala com 5 adultos, é só você perceber como muda o ambiente quando uma criança entra na sala e se entrarem 2 ou 3, vira de cabeça para baixo, né? Uma criança cria a realidade. E eu acho que a gente, como humano, tem essa capacidade de ser criador. Só que a gente, com educação, com religião, com economia, começou a aceitar a ideia de que a gente não consegue criar, de que a gente é uma vítima do meio. E aí a gente entra nas teorias deterministas, e aí Freud começa a te falar que se tua mãe falou isso, ou seu pai falou isso quando você era criança, você tem isso como sequela e pronto. E aí entra uma coisa assim, beleza, vou analisar meu passado, mas e aí, eu não consigo sair disso? Eu tô prisioneiro da minha criação, eu tô prisioneiro do ambiente que eu cresci, eu tô prisioneiro da sociedade atual. E aí eu comecei a entender isso de uma forma diferente. Eu falei, poxa, empreendedorismo não é abrir uma empresa, que é uma coisa que me deixava assim, desculpa a palavra, mas me deixava puto, porque eu vinha aqui para São Paulo e gastava todo o dinheiro que eu tinha, que era pouco, de universitário, de federal, e gastava aquela grana para vir para São Paulo e participar de um evento, de startup, de uma palestra de empreendedorismo e tudo mais, eu ficava puto, porque todo mundo parecia que estava pegando o paradigma corporativo e jogando agora num aplicativo ou numa coisa digital, em que antes você queria ganhar dinheiro sendo CEO, agora você quer ganhar dinheiro da noite pro dia,
tendo uma ideia de app maravilhoso, achando um programador que quer comprar ideia com você e pronto, daqui ano que vem você está na Forbes, sabe? Milionário. E empreender não é isso, né? Eu fiquei incomodado com isso. E eu comecei a entender empreendedorismo como essa reconexão com esse poder criador de realidades que a gente tem. Né? E que não é só o que Deus criou, mas é que o nosso divino pode criar. Né? Em profundidade, todos nós somos divinos. Né? E a própria Bíblia fala isso. E quando o cristão fala que Deus está em você e está em mim e tudo mais, ele está falando isso, mas às vezes a gente se deixa levar pelo literalismo, né? E aí a gente começa a pegar frases da Bíblia literais, literalmente, e a conotação fica completamente diferente. A conotação é de que ele é o Criador e se Deus quer assim, então vai ser assim. Talvez seja mais fácil, né, para as pessoas. Né? É difícil você assumir que esse negócio está dentro de você também, né? Que você é autor dessa história, é protagonista dessa história. Né? Talvez muitos de nós tendam a terceirizar essa história, né? Daí, é bastante responsabilidade, né? É, super. E eu acho que responsabilidade é uma das maiores dádivas que a gente tem, né? Eu gosto muito da definição de responsabilidade por habilidade de responder alguma coisa, né? E então a habilidade de responder por alguma coisa é poder. Então, poxa, responsabilidade é poder. Então, se eu tenho responsabilidade pela minha própria vida, eu estou tendo poder sobre ela. Só que o problema é que a responsabilidade ela ganha uma conotação negativa e pesada desde criança. Porque se você for perguntar qual que era a impressão que as pessoas tinham de responsabilidade quando crianças, eu fiz isso num workshop semana passada e um falou assim, cobrança dos meus pais, o outro falou assim, cobrança de mim mesmo, o outro falou assim, o dever, o outro falou assim, obrigação. Olha a quantidade de peso nisso, olha a energia que isso traz para os ombros, sabe? E aí a gente começa a falar assim, poxa, responsabilidade é uma coisa que eu não quero. E aí eu começo a realmente jogar a responsabilidade nos outros. E jogar a responsabilidade nos outros é um padrão que está muito estabelecido hoje em dia. E que é a palavra que você usou, terceirização. Terceirizar nada mais é do que você passar a responsabilidade para o outro. Só que aí, quando o pai passa a responsabilidade da educação do filho para a escola, e quando a gente passa a responsabilidade da nossa vida para Deus, ou para a economia, ou para o PT, ou para o PSDB, o que acontece? A gente não entende que com essa responsabilidade que a gente está dando, junto com ela vai o nosso poder junto. Claro. E aí, o que é um ser humano? O que é qualquer situação em que você não tem poder? Vítima. Uma vítima nada mais é do que uma pessoa numa situação em que não tem poder sobre aquela situação. E aí a gente tem um monte de gente se vitimizando por ter entregado a sua responsabilidade, entregado o seu poder por escolha própria, sem entender que foi uma escolha. Sensacional. Tá aí o grande problema, né? Que eu não vou pular já, mas é isso que é a minha paixão hoje. Você resolveu fazer, né? Você resolveu fazer da tua vida isso. Exatamente. Daí você larga a universidade, é isso? O que você faz? Pois é. Vai essa ficha? Eu larguei. Na verdade foi assim... largar é uma palavra, né? Uhum. Minha mãe fala assim, poxa, toma cuidado com a palavra largar, né? Parece que está sendo desleixado. Mas não, no sentido de realmente ter pausado esse processo na minha vida. Não, de verdade você se desapega da universidade, eu acho, né? É porque quando você começa, né, a priorizar as coisas na vida, você começa a falar, onde que eu posso aprender mais? Onde que eu posso contribuir mais? Onde que eu posso ser mais eu? Onde que eu gero mais identidade para mim e para os outros? E identidade e presença estão muito conectadas. E quando você começa a entender que a sua identidade e presença não estão onde você está, então você precisa sair desse lugar. Né? E não foi... E o meu processo de sair da faculdade não foi um processo de cansei daqui e vou embora. Porque eu estava tendo uma vivência universitária incrível. Eu encorajo... Qualquer jovem, eu encorajo a fazer universidade. Mas eu encorajo a fazer faculdade com uma visão diferente, com uma perspectiva diferente, usando a universidade para ele se desenvolver e não sendo usado pela universidade para se padronizar. Sendo encaixotado. Poxa, você pode estar no mesmo ambiente, mas com um jeito de se comportar e de perguntar muito diferente. Né? E aí o que aconteceu? Aconteceu algo que mudou tudo, que foi um divisor de águas, que eu conheci um empreendedor social brasileiro chamado Edgar Gouveia Júnior. E o Edgar Gouveia Júnior, ele é incrível. O Edgar é um cara que, desde a primeira vez que eu assisti uma palestra dele, né? Para quem já assistiu a palestra do Edgar, sabe que é uma das coisas mais
carismáticas, envolventes, engajantes que tem. E aí eu me identifiquei muito com o propósito dele e com a força dele e com o espírito de juventude dele, de simplesmente, como criança, querer mudar as coisas, brincando, né? E eu falei, caraca, eu preciso me aproximar dele, eu preciso aprender com esse cara, eu preciso saber se eu posso contribuir com o Edgar de alguma forma, né? E aí acabou que depois de um evento em que eu dei minha primeira palestra em público e ele estava palestrando também, a gente já se conhecia, e aí depois do evento eu virei para o Edgar e falei assim, cara, pelo seu projeto, pelo Play the Call, isso em 2012, eu sou capaz de largar tudo para fazer o possível para aprender com você e ao mesmo tempo contribuir de alguma forma. E ele falou assim, legal, interessante e tal. Eu não sei se ele entendeu na hora que eu estava falando sério ou não, mas ele falou, legal, a gente também está precisando de alguma pessoa um pouco do seu perfil, né, que consiga se comunicar com o jovem e tal. E aí, enfim, resumindo a história, 2 semanas depois disso, eu estava lá no site da UFSCar, trancando a matrícula, resolvendo quem que poderia entrar na minha república lá para dividir, pegar meu lugar sem prejudicar os amigos. Na verdade não deu, aí fiquei pagando mais tempo por república e tal, e me mudar. E aí eu fui para Paraty e fui trabalhar com o Edgar Gouveia Júnior, né? Isso em 2012, estava com 20 anos de idade. Que absurdo, né? Uma oportunidade de, aos 20 anos de idade, poder morar e trabalhar com o Edgar 24 horas por dia em Paraty, no centro histórico. Então lá a gente estava desenvolvendo uma das primeiras versões do Play the Call, né? Hoje já está numa muito mais atualizada e linda, mas naquela época, poxa, era fast free fun e a gente estava vivendo sem dinheiro envolvido. E aí eu era uma das únicas pessoas que estava em tempo integral, assim, tipo, só fazendo isso, né? Éramos eu, Edgar e mais 2 pessoas. E foi uma experiência que, assim, a frase que eu acho que definiria essa parte da minha vida é aquela do Einstein, né? Assim, a mente, quando se abre, ela não consegue voltar ao tamanho original. E foi muito isso que aconteceu. Em janeiro de 2013, chegou um momento em que a minha participação no Play the Call tinha terminado e eu não conseguia mais voltar para a UFSCar. Claro, teve uma expansão de consciência aí que não dá para assim, diminuir, né? Não dá. E aí que começou o Prove. E aí o que aconteceu? Em janeiro de 2013, eu estava numa situação incrível, super única. Por quê? Porque eu tinha acabado de ter tido aquela experiência, eu estava com uma vaga numa federal me esperando e com um currículo assim, exemplar sobre os conformes de muita gente, né? Poxa, por ter sido criado na Espanha e pelo contexto e tudo mais, vivência internacional, 4 idiomas, trabalho voluntário, presidente de empresa de consultoria, com 20 anos, poxa, o caminho estava certo, né, para aquele corporativo que um dia eu quis tanto. Né? Então eu podia muito bem ter voltado, ter começado um estágio e ter colocado como meta algum processo de trainee ou alguma coisa assim numa grande corporação. Mas para mim não fazia mais sentido isso. Assim, né? E eu realmente conheci muita gente que me fez mudar de perspectiva. Né? E eu acho que é quando a gente tem contato com perspectivas e com estilos de vida diferentes que a gente começa a perceber que às vezes os limites que a gente se coloca ao nosso redor são limites que a gente criou. Ou são limites que, como eu falei antes, te emprestaram e você não devolveu. A gente nunca olhou o lado de lá do muro também. Né? Exatamente. Tem um muro aí, tá bom, então tá. Até aqui, exatamente. Né? Tem um muro aqui, mas em vez de olhar para trás, no muro tem uma tela de 70 polegadas para você assistir, você fica assistindo em vez de tentar ver o que tem do outro lado. É a realidade do outro lado. Pois é. E aí o que acontece? Eu estava numa situação de escolha em que ou eu voltava para a faculdade e começava a fazer um estágio, porque a minha mãe e meu pai, na época, financeiramente estavam muito frágeis, então eles não tinham como bancar. Mas assim, não é que não tinha como bancar carro, viagem e aluguel, não, é que não tinha como bancar mesmo, assim, tipo, R$0 por mês. Eu falei, pô, agora eu tenho R$0 por mês vindo de casa e eu preciso contribuir com isso. Né? Eu preciso contribuir para a minha situação, eu preciso contribuir para dar esse alívio para os meus pais de saber que eu estou me virando de algum jeito. E aí eu tinha uma opção, voltar para a UFSCar e entrar no estágio,
ou empreender um projeto que já tinha nascido na época de faculdade como piloto e que agora eu poderia criar um negócio em cima disso, que acabou se tornando o Prove. O que era o Prove? Naquela época do professor de Cambridge, de empreendedorismo e de entender que empreendedorismo não era abrir empresa e tudo mais, junto com a ESEC, eu estava dando algumas palestras voluntárias em colégios públicos. E eu adorei dar palestra. E nessas palestras me chamavam para falar de universidade e eu acabava falando de empreendedorismo de vida, que era realmente você assumir a sua responsabilidade, você protagonizar e você criar e tudo mais. E aí aquilo deu espaço para o Projeto Atitude Empreendedora na época. E o Projeto Atitude Empreendedora foi 4 encontros de 3 horas para discutir todos esses assuntos que não são discutidos na sala de aula, de autoconhecimento, de criatividade, de relacionamento intrapessoal, de relacionamento interpessoal, de tomada de decisão, de ação. Essas coisas que não estão no conteúdo, né, no currículo tradicional, eu falei, poxa, vamos trazer, né, e vamos criar. E não importa se eu não sou ninguém para falar disso. Eu sou alguém, todo mundo é alguém, né? Esse conceito de que você não é ninguém para isso, ou que você não pode porque não é formado, né? Então aí os limites que a gente cria, né? E, poxa, não, por que não? E aí a gente foi e fez esses 4 encontros e na época, isso foi antes de sair da faculdade, eu adorei, o pessoal também adorou e eu falei, caraca, aqui é um espaço que eu realmente me encontrei, né? Aqui eu estou presente e aqui eu tenho identidade. Assim, eu passei para isso acontecer 3, 4 noites sem dormir, assim, tipo, 3 noites varado, assim, tipo, sem 1 minuto de sono, e eu até hoje não sei como que aquilo aconteceu, que deve ser alguma força realmente que você se conecta com a planeta Terra ou com o universo ou com tudo, porque não estava vindo do meu corpo aquela energia, sabe? Hoje eu não consigo repetir isso. E aí, naquele lugar de poder, naquele lugar de presença, eu falei, poxa, vou retomar isso. Só que agora, como eu tenho a necessidade financeira, agora eu vou precisar tornar disso não um projeto voluntário, vou precisar tornar disso um negócio sustentável. Né? E aí nasceu o Prove, que saiu de Projeto Atitude Empreendedora e foi para Programa Visão Empreendedora, que Programa Visão Empreendedora, como sigla, dá o Prove. E virou o Prove.vc, que é o que a gente está mostrando aqui no site para quem quiser conhecer. Desperte seu potencial e cria sua própria realidade. E daí você começou a ajudar as pessoas a viverem uma trajetória própria, é isso? Como é que... eu não sei se ajudar é a palavra, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, você não me ajudou muito não, mas obrigado. Pelo contrário. Pelo contrário, você bagunçou a minha vida, mas obrigado. Então eu acho que o Prove, mais do que uma ajuda, é um convite. Eu acho que o Prove, ele tem um caráter muito de convidar o jovem a se questionar. E hoje em dia o Prove não é mais, não tem nada a ver com empreendedorismo, não tem nada a ver com, né, no conceito tradicional da palavra. E eu não consigo, até inclusive para o site, assim, eu peço desculpa para o pessoal que estiver acessando se não conseguir entender muito bem o que é, porque a gente tem dificuldade até hoje de conseguir colocar em palavras e expressar em um parágrafo o que é. Porque... Mas a tua trajetória, para quem ouve essa história, dá para entender. Porque tem uma frase muito boa aqui, né, do Prove, aqui, que está aqui. Ó, oferecemos vivências inesquecíveis para que jovens do ensino médio e superior quebrem os paradigmas limitantes ao seu redor, descubram sua identidade e ganhem a coragem para seguir seus rumos autênticos de realização, felicidade e serviço ao mundo. Tá aí, né, velho? Só não entende quem não quer, ou quem não tem coragem para entender, ou quem tá distante disso ainda, ou talvez anestesiado, né? Fico feliz. Mas tá aí, cara, tá aí. Quem ouve tua história, assim, tá bem aí, velho. Que bem bom, claro. que bom. Então hoje o Prove pegou aqueles encontros que começaram de escola e se tornou algo que eu nunca imaginei que seria possível acontecer. Assim, é muito doido mesmo o que hoje está acontecendo, porque começou com aqueles workshops e aí a gente começou a validar uma metodologia. Né? E eu falo a gente, e aí me perguntam, né, poxa, quantas pessoas fazem parte do Prove? Eu falo a gente porque formalmente, até o começo do ano, agora, de 2015, até janeiro de 2015, eu estava formalmente sozinho. Só que a gente nunca está sozinho. Então eu falo a gente com orgulho, porque
para esses 2 anos, de janeiro de 2013 para janeiro de 2015, muita gente, mas muita gente ajudou. Nem que seja para emprestar uma câmera que eu não tinha dinheiro para comprar, para gravar um depoimento, até a pessoa que validou uma ideia numa conversa de bar, para um mentor que me deu um toque, para minha mãe que disse vai lá, filho, vai dar certo, entendeu? Então é muita gente desse ecossistema que não caberia nessa sala, né? Claro. Então eu falo a gente porque começou a ser validada uma metodologia que pegou aí 12, 14 horas e eu comecei a trabalhar com ensino médio, principalmente com ensino médio, escolas particulares e oferecer isso como uma vivência de autoconhecimento e de motivação, né? Muitas vezes o diretor de escola não vai entender muito bem a proposta de valor se ele ler essa frase, por exemplo. Né? E ele vai falar assim, e eu com isso, né? Eu preciso que meu aluno aprove. Sim, né? passe de ano e passe no vestibular. Exatamente. E aí o que a gente faz com isso é realmente se adaptar a esse contexto, porque vai acabar indiretamente ou diretamente ajudando no acadêmico do aluno naquela época, porque ele vai entender o momento de vida dele melhor e vai entender a função de estudar ou não de uma forma melhor e muito mais autêntica, né? E despertando uma motivação intrínseca e não extrínseca, né? E eu acho que essa motivação que o Prove desperta intrínseca, ela existe porque o Prove é baseado em perguntas, ele não é baseado em respostas. Então, são 12, 14 horas que tiram muito o estudante da zona de conforto, porque a gente não chega com uma aula, a gente não chega com conteúdo, a gente não chega com, olha aqui, ó, Ken Wilber, visão integral, cara, sensacional a teoria integral, vocês têm que conhecer esses quadrantes aqui, o Ken Wilber explicou isso aqui e tal, hoje em dia existe um meta... Nanana. É muito difícil ele absorver aquilo de uma forma autêntica se ele não viver, né? Se é uma resposta para uma pergunta que ele nunca se fez. Claro. E eu acho que o problema na sala de aula é esse. São muitas respostas para perguntas que os alunos não estão se fazendo. Claro. Então, o Prove traz muito das perguntas que todo mundo se faz. Né? Só que a gente, vamos dizer assim, começa com coisas que poderiam parecer superficiais e por meio da cocriação de debate, de vídeo, de dinâmica, de reflexão de um grupo e não só de uma pessoa para outra, a gente começa a aprofundar. E aí a gente começa a aprofundar de uma forma que cada turma é diferente uma da outra, cada turma é o que existe de necessidade naquele ambiente, e a gente começa numa espiral de realmente aprofundar consciência e questionamento sobre as coisas. Então a gente começa, por exemplo, com o que é a criatividade. E aí eles começam a discutir, criatividade é isso, aqui, divide em grupo e tal, né? E no dia seguinte a gente está falando de criatividade de criar a própria vida, né? E que criatividade deixa de ser desenhar bem ou desenhar mal e vira, caraca, criar é tentar. E eu posso tentar sem medo de errar. E eu posso parar de ter medo. E eu posso entender o medo de uma forma diferente. E eu posso tornar o medo minha força. Eu posso... E aí isso vai ganhando uma profundidade que no dia a dia ele não está acostumado. E por isso que acaba sendo inesquecível para ele. Que legal, cara. Né? E aí, poxa, foi muito rápido que começou a acontecer. E você está integralmente mergulhado nessa história? Sim. Há 2 anos? Sim. Desde... na verdade, em 2013, né, que foi o primeiro ano, existiu outra aventura fantástica que tirou um pouco do meu foco só no Prove, né? Eu comecei o ano falando assim, agora eu vou empreender isso e agora minha vida vai ser só Prove, mas aí eu fiquei sabendo de uma competição internacional chamada Your Big Gear, que a proposta deles é selecionar jovens com um perfil empreendedor e engajados com o empreendedorismo social que pudessem representar a geração Y como embaixadores. Né? E eu falei assim, caraca, que demais. E não só isso, como é uma competição que tem um prêmio para o primeiro lugar, e o primeiro lugar é uma volta ao mundo por 22 países em um ano inteiro, com tudo pago, como embaixador. Uau. Né? Assim, conhecendo líderes de governo, líderes de empresa, líderes de ONG, praias. E a pessoa ganha uma volta ao mundo representando uma geração. Né? Eu falei assim, caraca, que demais. Porque imagina o quanto que essa pessoa não aprende, né, sobre tudo que vai visitar. Que visão de mundo ela sai, né? Visão literalmente, de mundo, né? Literalmente, de 5 continentes. E aí eu me envolvi com essa competição. Eu falei assim, mais uma vez, né, na época eu lembro de uma amiga minha
super amiga, a Sofia. Na época ela me falou assim, né? Eu tava no começo e tava pedindo voto pro pessoal, né? Que aquela primeira fase era de, sabe, aquele clica no link, vota em mim e tal. E ela me falou assim, ai, Marcos, tem que tomar cuidado. Tudo que você se envolve, você mergulha. Agora é Your Big Gear, agora você faz só Your Big Gear. E aí, se der errado e tal? E na época me fez pensar, né? Pô, é verdade, eu mergulho bastante. Mas esse mergulho acabou tendo frutos muito grandes. E todos os mergulhos que eu tenho feito têm me trazido frutos muito, muito fortes. Porque eu acho que esse mergulho nada mais é do que entrega. Né? E eu acho que é um mergulho que não é um mergulho de impulsivo, não é um mergulho de agir sem pensar, não é um mergulho que poderia ser confundido com inconsequência. Eu acho que é um mergulho que tem tudo a ver com decidir com o coração, em vez de decidir com a razão. Né? E um mentor meu de São José, do Instituto Semear, um dia me disse isso. Ele falou, olha, eu apoio a sua decisão de deixar a faculdade só por um motivo. E ele é um cara mais tradicional e tal. E eu fiquei impressionado dele me apoiar. Ele falou assim, ó, te apoio por um motivo. Porque na minha vida de empresário, eu vi 99% das pessoas ao meu redor decidindo com a razão. O que é decidir com a razão? A gente faz a tabelinha prós e contras, e se der certo, e se der errado, o que vai ser mais seguro, o que vai incomodar menos os outros, o que pode me trazer mais benefício, o que eu saio ganhando. E é a razão, né? Balanceando o pulo. E aí, quando essas pessoas decidem com a razão, elas agem com o coração. Né? E aí colocam todo o empenho em fazer isso dar certo. E eu vejo 1% das pessoas, e coincidentemente ou não, as pessoas que mais dão certo e mais são felizes, fazendo o oposto. Elas decidem com o coração, entendem o que está fazendo o sangue ferver, o que está fazendo a pele arrepiar, o que está te fazendo sentir, sabe, parte disso, pleno, presente. Aí decide com o coração, e aí quando decide com o coração, que provavelmente vai envolver alguns riscos, começa a colocar a razão para trabalhar a seu favor, como uma ferramenta e não como um mestre. Né? E aí quando você decide com o coração, você pode colocar a tua razão, o teu intelectual e a tua estratégia e aí o teu cálculo de risco para fazer o caminho ser o menos arriscado possível, dentro do risco natural que é a vida. Né? Então isso eu levo muito como filosofia de vida em tudo que eu faço, assim. Onde que o meu coração tá, sabe? A minha decisão vai ser por conta dele. E aí minha mente vai fazer o possível para fazer aquilo dar certo. E se não der certo, tudo bem. Mas se der certo, eu vou saber que aquilo é autêntico, eu vou saber que aquilo é profundo, eu vou saber que aquilo é consciente e que realmente faz parte das minhas expectativas e que eu não vivi as expectativas de outra pessoa. Que legal. Né? Você, assim, tiveram várias pessoas que falaram que você tinha que vir aqui, né? Então, a primeira delas foi claramente a Lilian, que é a nossa colega aqui, que está em vários episódios aqui e muita coisa que a gente vem fazendo, né? Agora, outra pessoa foi a Laura do Sul, né? Mais uma grande Bergalo, amiga. Que acompanha aqui os diálogos e ela também falou, e ela mandou, ela não falou, ela mandou, né? Ela falou, esse cara tem que ir aí, né? Você conheceu a Laura num programa importante que você estava me contando. Sim. Aqui. Vocês foram colegas de Germinar, é isso? Sim, exatamente. O Germinar está muito nas pautas aqui dos episódios, porque tem várias pessoas que mencionam o Germinar. O Germinar é um programa criado pelo Ecosocial, Instituto Ecosocial, que também tem estado aqui em vários episódios. Assim como o Edgar Gouveia Júnior, que você mencionou. O Edgar vai passando e vai transformando o mundo. Aqui nos diálogos ele já fez um bocado de transformação, causou muita coisa. Imagino. Mas você conheceu a Laura no Germinar. Onde é que o Germinar entra na tua vida? O Germinar entra na minha vida no ano passado, 2014, em que eu estava procurando experiências que pudessem aprofundar a minha atividade como facilitador de grupos. Né? Porque no PROV o que acontece é isso, a facilitação de um processo de grupo, de 15 a 35 pessoas. Né? Eu comecei a perceber que aquilo que é a maior força do PROV também se tornou a maior fraqueza dele, que é o quê? Como ele nasceu muito de uma angústia minha, muito pessoal, e a maneira como ele foi se desenvolvendo foi muito intuitiva e foi muito empírica,
Por que intuitiva empírica? Porque era aquilo que eu estava sentindo, que fazia sentido para mim, que era a experiência que eu já tinha vivido, ou uma conclusão que eu tinha chegado, ou que eu tinha filosofado, e que eu não tinha nem diploma, nem certificado, nem ferramental. Por quê? Porque eu tinha 19, 20 anos e eu não tinha poder financeiro para pagar uma formação de coaching, de programação neurolinguística, de integral, que são cursos e formações que são caros, né? Tem um custo bem elevado e eu não tinha como pagar esse tipo de curso. E aí foi... Tá, não dá para pagar, então vamos fazer mesmo assim, né? Com palestra no TED, E aí isso é muito importante, né? Que a gente tem que parar de dar desculpa, né? Eu não faço inglês porque eu não posso pagar uma escola. Eu não viajo porque eu não tenho dinheiro. Ou eu não começo minha empresa porque eu não sei como faz um plano de negócio. Se a gente não sabe, vamos saber, né? E hoje, eu não poderia citar outro momento da humanidade em que a gente tem mais facilidade de acessar esse conteúdo. Muito acesso mesmo. Você entra no TED, você entra em Sebo hoje, online, você pega audiobook, você pega seriado com legenda. Seriado com legenda, eu aprendi inglês com seriado com legenda, entendeu? E esse tipo de coisa de graça. Tendo uma conexão lá, uma banda larga, você acessa tudo. Então... Eu comecei assim, né? Com uma palestra aqui, com outra lá, isso aqui conecta com isso. Eu comecei a conectar os pontos. Eu falei assim, caraca, esse livro que eu li quando eu tinha 15 anos se conecta com essa palestra que eu assisti aqui do Ken Robinson. E fui jogando no workshop. E fui jogando, realmente jogando, assim. Mas... E o cuidado da curadoria e de entender esse conteúdo, o impacto que pode causar... o único jeito de entender o impacto de verdade... É testando, é na tentativa e erro, é entendendo lá, na hora, na pele, né? E não na idealização que a gente costuma fazer das coisas, né? No teórico. Né? No teórico. E na viagem que a gente faz, né? Porque a gente começa a viajar para um país que não existe, né? Claro. Então o Prove começou a se desenvolver assim, muito empírico, muito intuitivo, sem cursos, sem certificados. E aí, no ano passado, quando o Prove começou a ganhar mais sustentabilidade financeira e poder realmente garantir uma renda que eu pudesse investir em coisas além dos custos mensais e tudo mais, eu comecei a procurar o que eu poderia fazer, né? E de uma forma bem simples. Cheguei no Instituto Ecossocial, porque eu já tinha ouvido falar deles, já me conectei muito com a antroposofia. Inclusive, a gente já fez uma turma do Prove na Sacramento Waldorf School, lá na Califórnia. Que legal. Que foi uma experiência incrível. Então, pela conexão com a antroposofia e tudo mais, que nasceu com a mesma época do Edgar na minha vida, eu cheguei no Instituto Ecossocial, interessado pela formação de coaches deles. Eu percebi que a formação de coaches deles ainda era um custo muito fora do que eu poderia dar conta. E aí eu vi lá, assim, sem querer germinar. E aí eu li a proposta, achei fantástico. Líderes facilitadores e tudo mais. E eu fui. Fui para uma turma em Gonçalves, Minas Gerais, super no interior, que foi uma experiência incrível, porque era no meio do nada, num espaço incrível, no meio da natureza. E que foram 4 módulos que eu fiz lá, né, com o Silvio Urbano e a Márcia e a Renata, que eu pude ter umas certas pausas no meu frênese de empreendedor / palestrante / facilitador que o Prove hoje me traz, que eu fico viajando para lá para cá, às vezes eu não durmo uma noite e chego numa palestra de 2 horas varado e sem comer, e aí, eu tinha aqueles módulos de 4 dias na natureza para falar de nada mais nada menos do que antroposofia aplicada a processos humanos, né? Um respiro, um ponto de reflexão também, sim, né? Eu acho que assim, eu recomendo para todo mundo, quem só de ler o parágrafo se identificar, não ficar em dúvida, assim, pelo menos vai no primeiro módulo e sente se tem a ver com você, porque me ajudou muito. E aí o que aconteceu? Eu não consegui fazer o 5º módulo em Gonçalves, porque coincidiu com a data do TEDx Blumenau, que foi uma dádiva. Fiquei muito feliz, uma oportunidade incrível no começo do ano. E aí eu repus, né, como se eu fosse fazer o 5º módulo
com outra turma, que foi a turma de São Paulo. E aí na turma de São Paulo eu conheci mais um grupo incrível de pessoas, incrível mesmo, assim. Foi 4 dias em que eu me conectei com essas pessoas de uma forma que não é normal, né, em 4 dias, e que nesse tipo de processo é muito facilitado. E uma delas é a Laura, né, que, nossa, se estiver assistindo, um beijão pra Laura, porque ela foi super importante para mim naqueles 4 dias e foi muito importante para eu estar aqui hoje. Que então, legal, tenho cara. muito a agradecer. Cara, o cerco se fecha, rapaz. Esse grupo de pessoas que começam a se transformar, é o teu caso, é o caso da Laura, é o caso da Lilian também, é o caso da maioria das pessoas que acompanham os diálogos. São pessoas que estão se transformando e por se transformar, estão transformando o seu redor. Então, é por isso que a gente está nessa série aqui, gente que se transforma e compartilhando esses momentos incríveis. Eu acho importante você falar isso, Maurício, porque quando você fala de grupo e de que um transforma o outro e tudo mais, me faz pensar no que eu trouxe no começo da nossa conversa sobre Brasil e sobre meu otimismo aqui. Porque nos últimos tempos, tanto pela competição lá do Your Big Year quanto o Prove, foram fluindo muitas oportunidades que eu nem imaginava que poderiam ser possíveis, de caráter internacional. Então, poxa, em 2013 eu fui para Angola, Luanda, Benguela e Lubango fazer uma turnê de Prove para 900 pessoas por um mês inteiro. E aí depois, assim, é até engraçado porque até mês passado tinha mais gente feito Prove na Angola do que no Brasil. E aí a gente conseguiu equilibrar agora. Mas, poxa, rolou Prove na Angola, em Portugal, eu fui para os Estados Unidos pela competição, fiz também o Prove lá em Sacramento, aí eu viajei para a Inglaterra por conta da minha história de amor. Beijos pra você, meu amor, quando você assistir. Eni, te amo. Que legal. E eu viajei pra Inglaterra pra conhecer. Tinha que ter uma mulher nessa jogada aí, né? Tem. Tinha que ter uma paixão na jogada. Tem muito. Né? Que bom. Posso contar a história? Pode, lógico. Tá, então vou só terminar a fase Brasil e contar a história da minha namorada. Mas o que eu queria dizer com isso? Eu tive a oportunidade de viajar a muitos países e, ao mesmo tempo, ainda estar conectado de alguma forma com a Espanha, né? Porque, querendo ou não, eu tenho amizades lá que eu consigo, pelo Face hoje, saber o que está acontecendo. E uma coisa muito importante de se dizer, assim, o que está acontecendo no Brasil hoje, eu não senti nem vi em nenhum outro lugar, assim, com a força coletiva que eu vejo e sinto aqui. Assim. Eu vejo muitos projetos incríveis e muito profundos no exterior. Nos Estados Unidos tem coisas maravilhosas, na Europa tem, na Ásia tem, na África tem, no mundo inteiro tem. Mas eu acho que quando eu olho para esses projetos e eu vou atrás deles, eu percebo movimentos pontuais ou isolados de algumas sociedades ou de algumas tendências daquele local. No Brasil, eu acho que a gente está numa posição, e eu faço questão de falar disso, porque a gente está num momento difícil em que a política, a economia e tudo mais, e a maneira como tudo está se desenrolando, o papo nas ruas é muito mais pessimista e é muito mais de vou morar em Miami ou vou sair do país se eu tiver dinheiro, e se eu não tiver dinheiro eu começo a me vitimizar por morar nesse país e começo a xingar o país sem se perguntar como que vai fazer para contribuir para a mudança disso, né? Desse cenário. E eu acho que eu faço questão de falar, porque eu tenho muita esperança, e não é uma esperança vazia, é uma crença prática que eu vivencio todos os dias da minha vida. Porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer milhares de jovens universitários em eventos que eu sou chamado para palestrar em Salvador, estou indo em setembro para Lagoas, para Curitiba, para Florianópolis, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E eu estou vendo uma coisa aqui que não tem um caráter pontual, não tem um caráter isolado. É um movimento de jovens inconformados que estão encontrando caminhos, e se não encontram, criam seus próprios caminhos. Hoje tem uma série de iniciativas, assim, se eu for citar todas aqui, eu vou pecar por faltar um monte de coisa. Mas, poxa, o Imagina na Copa, que agora está com um projeto incrível do Imagina Você, o Movimento Empresa Júnior, a IESEC, o programa que a Artemisia faz com o programa de Embaixadores Choice, o Enactus.
Tem um monte de movimentos aqui no Brasil que são incríveis. Os polos de empreendedorismo, de ligas empreendedoras. É incrível a maneira e a energia que o jovem brasileiro está se mobilizando. E está se mobilizando mesmo, de tomar iniciativa e fazer, sabe? E isso é muito importante falar, porque às vezes quando a gente se fecha no nosso dia a dia, na rotina e tudo mais, às vezes a gente, por ignorância, não saber que isso está acontecendo, a gente olha em volta e fala assim, isso aqui está indo pro bueiro. Mas tem uma geração de jovens que cada vez é mais numerosa, o número de pessoas se demitindo para fazer algo com um propósito cada vez é maior, os jovens que vão sem consciência para as empresas são cada vez menos. Sim. Porque eu não estou falando aqui de ir para a empresa é errado e o social é certo. Não, eu acredito numa transformação coletiva em todas as nossas áreas de atuação, em todos os setores da economia e da sociedade. Mas o importante é ir com consciência, o importante é ir com questionamento, o importante é ir criando alguma coisa e levando identidade e presença, e não só se vitimizando e sendo mais um piloto automático da multidão. Então, é muito importante falar isso. Assim. A gente tem uma juventude brasileira que eu acredito que tem alguns fatores principais que trazem isso. Primeiro, uma juventude hoje que tem uma estabilidade financeira que nunca se teve no Brasil. Assim, que por mais que a gente esteja a inflação subindo, por mais que a gente esteja em crise econômica e tudo mais, é uma estabilidade econômica que não se tinha nos anos 90. E que quem morou no Brasil nos anos 90, que eu não morei, sabe muito bem como que era a inflação, anos 80 e tudo mais. Então, são jovens que estão podendo, por exemplo, fazer trabalho voluntário porque os pais podem bancar, e uma situação nacional de realmente causar indignação. Assim, pô, eu olhar isso e falar assim, sério? É sério isso? É sério que a gente vai crescer, trabalhar e ignorar que isso aqui existe? É sério que eu vou, por escolha, negligenciar a situação de tantos milhões? E a situação de tantos milhões, não estou falando só de pobreza, estou falando também dos ricos, que eu vejo muito rico mais pobre do que quem não tem nada para comer. Claro. Então eu precisava deixar esse recado, assim. Bem legal. Para quem tiver com dúvida, o jovem brasileiro tá com uma garra absurda, assim. E como é que veio a namorada? A namorada. O nome dela é Ene, e aí eu estava participando daquela competição, né, do Your Big Year, e tinha por volta de 50 mil, 60 mil candidatos do mundo inteiro, né, para ganhar aquela viagem de volta ao mundo. E aí, na época, na primeira fase, eu consegui me classificar em primeiro lugar do ranking global, com a ajuda de amigos. E aqui é muito, muito importante pontuar, mais uma vez, a importância dos relacionamentos na nossa vida, que eu acho que a gente esquece, e é muito fácil esquecer. Mas, assim, tudo que eu pude colher não foi plantado sozinho, né? E eu faço o possível para poder colher junto também, porque... Só um episódio. Eu estava em 64º, 64 do ranking internacional. E eu já tinha esgotado todos os meus recursos. Tudo que estava ao meu alcance, Mark, eu já tinha feito. E eu tinha chegado naquele saturação lá. E um amigo falou o seguinte: Mark, cria um evento no Face, mobilizando as pessoas para te ajudarem. E eu falei, bora. Chamei 200, 300 amigos do Facebook, Caps Lock, evento no Facebook. Mark viajando pelo mundo, ajuda. Em 33 horas... Esse evento tinha 17.500 convidados. Uau, cara. Que legal. E desses 17.500 convidados, muitos se inscreveram e se mobilizaram para me ajudar naquela fase. E eu fui para o primeiro lugar, em 33 horas. Que legal, cara. E isso é um exemplo claro de que, assim, às vezes fala assim, nossa, você é foda, você chegou em primeiro lugar e tal. Não, cara. Tipo, muita gente ajudou. Muita gente foda tem nessa história, né? E aí eu fui para a semifinal, e na semifinal... Ela também tinha passado para a semifinal. Que legal. Conheci ela por um e-mail. E aqui é importante muito falar de intuição, que está muito presente na minha vida. Eu li o segundo e-mail que ela me mandou, que não tinha flerte, não tinha nada disso. E eu senti alguma coisa assim, tem alguma coisa aqui, assim. E aí eu gravei um vídeo até, tipo, testemunhando para mim mesmo e para ela que eu tinha sentido alguma coisa. E deixei guardado para se um dia realmente se concretizasse, né? E aí se concretizou, passou 1, 2 semanas, 30 e-mails, e a gente já estava namorando à distância,
sem saber direito quem ela era, sem ela saber quem eu era. E aí eu passei para a final na competição. E antes de ir para a final, em que ela também ia estar, eu falei assim, poxa, se a primeira vez em que eu conhecer ela pessoalmente também estiver competindo na final, eu vou embaralhar as coisas e não vou conseguir ter foco. E aí eu peguei a grana que tinha na época, fui para a Inglaterra conhecer ela, passei uns meses com ela e fui para a competição, já com livre, né? Com um relacionamento estabelecido. E aí nessa final em São Francisco, foi também incrível, a gente conheceu empreendedores incríveis, a gente passou pela Google, Deloitte, Greenpeace, Bloomberg, e acabei em segundo, terceiro lugar, lá, tipo, Quase lá. Quase lá. E aí eu brinco, né? Que eu não ganhei uma volta ao mundo, mas ganhei uma mulher. Você ganhou o mundo, na verdade. Pois é. As mulheres abrem nossas fronteiras, né, cara? Com sem certeza. dúvida alguma. Uma relação legal, né, cara? Relações, elas abrem as fronteiras, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Max, você citou várias coisas aqui que eu vou referenciar nos descritivos aqui do vídeo, quem quiser acessar. O Edgar já esteve por aqui algumas vezes, eu vou pegar, acho que o último vídeo do Edgar, referencio. Ótimo. O Germinário e o Ecosocial também. A gente tem algumas coisas que a gente já falou sobre antroposofia, o Rubens já esteve aqui, Gimael, falando sobre setênios e várias outras coisas, também vou referenciar nos vídeos. E queria te agradecer, cara, imensamente pela essa delícia de conversa aqui. Muito obrigado mesmo. Maurício, foi incrível e conta comigo. Acho que nessa vida a gente vai colhendo não só amigos, mas aliados mesmo. É isso aí, cara. E esse é o primeiro episódio aqui com o Mark. Eu tenho certeza que ele vai voltar aqui. A gente vai acompanhando a história dele aqui, como a gente tem feito de várias pessoas. Tomara. Obrigado, meu velho. Obrigado, Maurício. Valeu, obrigado cara. a todo mundo. Obrigado você que esteve com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Beijo. Até lá.